Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém, igreja? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por enquanto até aqui. Igreja, aqui começa um versículo aqui que eu acho muito interessante, que é a ansiedade, né? Nós seres humanos temos a mania de ser ansiosos. A nossa mente, ela é tragada como leão, com um monte de pensamentos. E a maioria dos pensamentos, quando você não vigia, são pensamentos de derrota. São pensamentos que oprimem a sua mente, de tristeza, de angústia. E para que você entenda e compreenda esses pensamentos, você tem que estar ligado em Cristo, para saber que esse pensamento é um pensamento de derrota. Porque às vezes você vai achar que você só está expressando o que você está sentindo. O maligno, ele é especialista na mentira. E geralmente ele começa a trabalhar na mente de algum ser humano. Na sua vida, na minha vida. É assim. E aqui a Bíblia fala para a gente colocar a nossa ansiedade no Senhor. Entregar. Porque quando você passa por luta, você passa por opressão, e você entrega ao Senhor essa luta e essa opressão, o fardo pesado que o maligno colocou vai cair por terra. Amém, igreja? O fardo pesado vai cair por terra. Porque nosso Deus, quando Ele enxerga em você essa fé, quando Ele enxerga que você orou, que você confiou, automaticamente Ele estende as mãos e te cura. Automaticamente Ele estende as mãos para que você abra os seus olhos para entender o processo que você está passando. Ele abre a sua mente, Ele abre a sua visão, para que você entenda a cilada que o maligno colocou na sua vida. Ele usa alguém, Ele usa uma pessoa, Ele usa um obreiro, Ele usa um pastor, Ele usa o seu irmão que está sentado do seu lado para falar com você. Amém? Então, aqui a palavra fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário. Igreja, às vezes nós esquecemos que existe o nosso adversário. Quem que é o adversário? É alguém que luta contra você. Então o diabo, ele vai estar sempre lutando contra a sua vida. Ele vai lutar contra a sua saúde mental, a sua saúde física, o seu casamento, a saúde do seu filho, a vida do seu filho. Onde mais te atinge, pega em você, é aí que o inimigo quer entrar e usar. E ele fica rugindo como leão. Por que a Bíblia relata que o nosso adversário fica rugindo como leão? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém, igreja? E o nosso adversário, ele quer imitar a Jesus, com uma voz disfarçada, com mentiras, com opressão.
Tem gente que fica tão oprimido, igreja, tão oprimido, que quando entra no ministério, que tem toda a unção aqui, a primeira coisa que ele quer fazer é correr. Eu já atendi pessoas que me relatou: Osmarene, quando eu entro na igreja, me dá vontade de correr para a rua. Me dá vontade de correr. Eu não aguento o louvor, eu não aguento a palavra, eu não aguento as orações. Eu fico tão oprimido, eu fico tão angustiado, que me dá vontade de sair correndo. Por que isso acontece na vida da pessoa? Por que às vezes quando nós estamos aqui ministrando sobre cura, sobre libertação, sobre salvação, o inimigo coloca em você um cansaço, uma vontade de dormir, que quando você sai daqui para fora, você está tudo bem. Você ainda assiste 2 filmes na sequência. Porque ele sabe que a palavra liberta você. A Bíblia diz que a palavra, ela corta a alma de uma extremidade à outra. Qualquer maldição que estiver dentro de você, que você estiver cultivando em pecado, se você ouvir uma palavra, receber dentro de você essa palavra, acreditar, tomar posse, você é liberto instantaneamente, porque a palavra é o próprio Deus. E João fala que o nosso Senhor é a palavra. Tá? No princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus sempre esteve com Deus. Amém, igreja? Desde o princípio, ele foi o primeiro da criação, o primeiro filho, o unigênito de Deus. A natureza dele é diferente da nossa. Nós somos filhos a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, batizamos nas águas e nascemos de novo. Nascemos de Deus, do Espírito. Tem gente que fica dentro do ministério e não nasce de novo, porque toda vez que o maligno lança uma seta, rugindo como leão, ao derredor dele, ele cai na cilada do maligno. Ele não consegue ser sóbrio, não consegue vigiar, não consegue enxergar que quem está falando com ele ali, naquele momento, não é Deus, e sim Satanás. Às vezes os pensamentos que o maligno coloca na sua cabeça, parece tanto que é você, que você é enganado por ele. Só tem como você ter discernimento das ciladas do maligno se você permanecer ligado em Cristo. Se você tiver uma vida em vigilância, oração, jejum e palavra. Às vezes você fica aqui e os pastores falam assim: gente, vamos dar oportunidade para todos fazer parte desse jejum. Será 3 vezes por semana, durante 40 dias. Tem irmãos aqui que não entram no propósito, porque ele quer viver numa vida confortável, onde não pode nem um dia se abster de um alimento. De manhã até meio-dia. E ele não quer. Só que na hora que o maligno lança a seta, ele é o primeiro a cair. E ele não consegue permanecer. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. Aos que vencerem, dar-lhe-ei da coroa da vida. Você tem que ser um guerreiro. Você não pode ser frouxo. Você tem que se alistar para a boa obra de Cristo. E para se alistar, você tem que sair da sua zona de conforto. Porque Jesus diz assim, ó: pegue a sua cruz e me segue. Ele não fala para você ficar sentado no ar fresco e só na graça, não. A graça é apenas o ato de aceitar Jesus como Salvador e ser salvo pela graça. Mas para permanecer salvo, essa luta é minha, essa luta é sua. De mais ninguém. Até quando você vai ouvir Satanás na sua mente, te oprimindo, e você não vai se dispor a orar? Igreja, nós obreiros,
os pastores desse ministério, nós oramos mesmo. Nós oramos, pagamos preço, intercedemos pela sua alma. Porém, buscar ao Senhor, se revestir, isso aí nós não podemos fazer por você. Eu não posso vir aqui buscar me revestir da força, do poder do Senhor e transferir para você. Nós transferimos o quê? Unção, bênção na hora da oração, mas o dia a dia, o revestimento espiritual, a mudança, a transformação, você que tem que querer ser mudado, você que tem que querer ser transformado. Nós intercedemos para que você possa ter uma oportunidade, mas a escolha, eu, Osmarene, ser humano, não sei que dia que Jesus vai voltar para você não, meu amado. Estou ali intercedendo com o joelho para a sua vida. Acontece um acidente com você morre, estado de pecado, para onde que você vai? Esperando um obreiro, pastor, orar pela sua vida. Pastor, ora por mim. Amém, nós oramos, mas a busca contínua, todos os dias, para que o maligno não fique lançando seta, e você caia na seta dele, nas artimanhas dele, tem que ser você. Você tem que ter um pleno conhecimento da Bíblia, para que quando alguém falar lá na televisão, ou lá na internet, uma heresia, algo que não está escrito aqui, você tem que entender, o Espírito Santo vai falar no seu espírito, você leu dessa forma, não está escrito desse jeito. Quantos que se desviaram do foco da palavra e pregam na internet que uma vez salvo, sempre será salvo? Quantos que pregam, igual o pastor Carlos falou aquele dia, venha como estás e vai ficando aí, porque ali você pode, porque a graça está sobre a sua vida. Jesus é um Deus de amor e não de... Igreja, Jesus é amor mesmo. Para me aceitar e para te aceitar, Ele é amor. E muito amor. Deus é amor porque Ele deu o seu único Filho para que todo que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele é amor. Mas Jesus, toda vez que Ele encontrava com alguém em estado de pecado, Ele fala assim, a sua fé te salvou, vai e não peques mais. Jesus sempre confrontou o pecado. Ele sempre confrontou quando nós, seres humanos, não tínhamos fé para fazer alguma coisa. Ou seja, Ele não apoia o pecado. Jesus não apoia o pecado, porque Ele sabe que o pecado faz separação entre Deus e o homem. A única coisa que pode te afastar da presença de Deus é o pecado. E o maligno vai estar ali ao derredor, sempre soprando uma oportunidade para você pecar. Sempre. Seja no seu casamento, para você tratar mal o seu esposo ou a sua esposa. Seja na sua vida espiritual, para você desobedecer a sua liderança. Seja com os seus filhos, para você afrontar eles. Seja com seus pais, para não obedecer eles. Sempre o maligno vai estar lançando uma seta, para a gente cair em tentação e não receber a coroa da vida. Porque o pecado, igreja, ele começa assim, a pequena oportunidade. Numa pequena oportunidade, às vezes, a pessoa está firme, orando, buscando, com sede da presença. Aí, de repente, vem a oportunidade do pecado. E assim, e primeiro ele só olha, tipo espionando, né? Só dá uma olhadinha. E aí, quando é da segunda vez, ele olha mais um pouquinho, mais prolongado, um olhar mais acompridado, né? Para o pecado, olhando. E quando ele percebe, ele já está cobiçando. E depois da cobiça, vem o ato consumado.
Isso seja em qualquer área da sua vida desse jeito. Eu vejo quando as pessoas fraudam empresas. Não começou com 1 milhão não, igreja. Começa com R$1 ali, R$2 ali, 3 acolá, e assim vai. Quando ele vê, ele está roubando. A tentação, ela vai sempre bater na sua porta, porque o seu adversário, ele não vai cansar de chegar ali na sua porta e ficar ali colocando as oportunidades do pecado na sua mão. Mas aí você tem que estar atento. Como na palavra fala, sede sóbrio, vigia, abre os seus olhos. Uma pessoa vigilante, ela não deixa só que o outro ore por ela. Ela ora, ela jejua, ela faz a vontade do Pai. Irmãos, eu conheço pessoas que oram pelo esposo para ele se converter. Quando ele se converte, ela para de orar. E vira um inferno na vida do homem. Conheço. Aí você fala assim para ela, mas irmã, você não estava orando pelo seu esposo, agora você está dessa forma. Por quê? Enquanto estava a pressão ali, ela estava orando. Depois ela começa a acomodar e colocar a vida espiritual dela na vida do cônjuge. E não funciona assim. A salvação, a busca, ela é individual. Você tem que buscar para você e orar pelo seu cônjuge intercedendo. Mas a vida de Deus, a salvação, ela é sua. Você precisa buscar. Você precisa compreender a vida espiritual. E que não é brincadeira. E que você precisa se alistar. Se alistar nesse exército do Deus vivo. Não fique deixando o maligno mentir na sua mente. Tem gente que perde anos da vida dele com a mentira do Satanás aqui na mente dele. Por quê? Porque não se dispõe para orar para saber o que Deus quer. O que Deus quer na sua vida, irmão? O que Deus tem proposto na sua vida? O maligno chega, arrasa com o seu ministério e você continua patinando. O maligno vai ali, lança uma seta do maligno dele no seu ministério e você continua cercado por Satanás e não abre mão da sua carne, do seu eu, da sua soberba. Foi o pastor que me falou dessa forma. Deixa eu te falar, a responsabilidade da sua vida espiritual é sua. Você paga o preço pela sua vida espiritual. Você resolve entre obedecer à vontade de Deus ou fazer a vontade do maligno. A sua mente, ela tem que ser renovada, transformada pelo Espírito de Deus. Se você não se dispor para ser transformado por Deus, não se esforçar, sabe quando a sua carne fala e você fala mal do outro, e você pensa assim, ó, Senhor, me perdoa, eu não tenho direito de falar do outro. Isso acontece com todo mundo, não é verdade? É, que às vezes a seta vem e você, em vez de calar, você fala, você lança a palavra de maldição, a palavra de derrota. O inimigo fala que você é derrotado e você aceita. O inimigo fala que seu casamento não vai prestar e você recebe. O inimigo fala que você não vai prosperar e você recebe. E não acredita naquilo que Deus tem para você. Se Ele falou, se você for dizimista, fiel, você vai prosperar, você vai prosperar. O tempo é de Deus. Se Ele falou que é melhor ser 2 do que 1, por que você teme falar, eu vou ficar solteiro mesmo porque eu não dou certo com ninguém? A Bíblia diz, é melhor ser 2 do que 1. Ore, acredite, espere aquilo que Deus tem para você. Deus tem para você algo melhor. Tem gente que sabe o que acontece? Ele fica patinando tanto no que o diabo tem para ele, que ele esquece de olhar para o alvo, para o foco, para essa palavra. Você quer aprender quando é o maligno que lança a cilada? Lê a Bíblia. Porque se não estiver escrito aqui, é cilada. É cilada. Aqui, a palavra do Senhor fala que você tem que andar aqui em comunhão, que você tem que andar fora da roda dos escarnecedores.
Tem gente que se revolta quando um pastor ou uma pastora fala assim, ó, não anda com essa fulana, porque esse ciclano está te atrapalhando espiritualmente. E a pessoa é totalmente ímpia. Aí ele se revolta com o líder que falou, em vez de se revoltar com o diabo que lançou uma amizade de derrota. Eu sempre falo para minhas discípulas, barco que está Jonas, se você continuar acompanhado com ele, vai afundar. E você vai junto. Em Salmos 1, o Senhor te dá um conselho. Não anda na roda dos escarnecedores. Não anda no conselho dos ímpios. É assim que o nosso Deus fala. Você acha que como que o diabo fica ao seu derredor? É rugindo como leão, como igreja. Alguém está falando algo para você. Seja na internet, seja na televisão, seja na sua companhia. Porque se você for rodeado de pessoas abençoadas, o Espírito Santo que vai falar com você. Amém? Se você só tiver crente ungido, fervoroso, falando com você, você só vai ser bombardeado pela palavra de Deus. Porque gente que lê a palavra, a mente dela é cheia de vida e não de morte. A mente dela é cheia de vida, não de derrota. Ela vai falar coisas com você, conselhos abençoados, uma palavra de vitória dentro de você. Quando você começa a ler a palavra, igreja, quando você começa a orar, a jejuar, vem uma força do poder de Deus dentro de você e você começa a jorrar rios de águas vivas. O Espírito Santo é essa fonte de rios de água viva. E é isso que vai ter. Então, a sobrecarga que o maligno tem colocado na sua mente, através de uma pessoa, através de uma situação, através de uma cilada, de uma mente, de uma situação, você só vive nela até onde você quer viver. Porque no dia que você se posicionar e se revestir na força do poder de Deus, o diabo não pode contra a sua vida, meu irmão. Porque em Romanos fala assim, que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão ligados em Cristo. Você tem que estar ligado, irmão. É ligado em Cristo que você vai ser revestido na força, no poder de Deus. E a cilada do maligno vai cair por terra. Porque no nome de Jesus o nome de Jesus está sobre todo o nome. Ele é o poderoso e o maligno não pode contra a sua vida. É assim a palavra de Deus para te revestir. Quantas vezes eu já ouvi reclamações do meu lado, porque eu aprendi uma coisa: dessa boca aqui não sai reclamação e nem murmuração. Dentro da minha casa as meninas sabem, é o que? Proibido na minha casa, palavra de derrota. É proibido, por isso que os pássaros moram lá, né? Tem muita paz. É proibido palavra de derrota. Por quê? Esse aqui, essa boca, essa língua, vai produzir frutos. E esses frutos não vão voltar vazios. Seja palavra de maldição ou de bênção, vai voltar com algum fruto. Amém, igreja? Toda vez que você lançar, falando mal dos outros, palavra de derrota, reclamação, murmuração, só palavra que te leva para baixo ou que leva outro para baixo, quando você lança maldição na vida dos seus filhos, do seu esposo, vai voltar um fruto daquilo ali. Porque o inimigo está ali derredor só para pegar, colher e fazer cumprir. Mas quando você aprende que há uma arma na sua língua, uma arma poderosa que Deus pode usar, meu irmão, a sua palavra vai ser de vitória, de bênção, de Deus. Você vai aprender a glorificar, você vai aprender a acreditar. E quando vier as ciladas, as setas do maligno, você vai aprender a identificar que aquele momento não é de Deus, que aquela situação não é de Deus. E você vai se posicionar como um homem ou uma mulher de Deus, que ora e acredita que você tem um Deus que vai fazer na sua vida.
vai passar. Como eu disse aquela hora, barco que tem Jonas afunda, não afunda? Barco que tem Jesus, a tempestade se acalma. Coloca Jesus no seu barco, assim, ó, fala assim, ó, vem cá, Jesus, entra no meu barco. Acalma a tempestade. Acalma, Senhor. Amém, igreja? Vamos abrir aqui, que eu quero finalizar com o versículo que Jesus fala, amém? Sobre isso, a palavra de Deus. Mateus capítulo 11. O poder de Deus está tão grande aqui, pastor. Oh, glória. Muita unção. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vamos ler? Todo mundo abriu? Quero que todos abrem. Se tiver dificuldade, abre aí, sabe, igreja? Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Ele te chama. O Senhor te chama. Vinde a mim. Se o diabo tem te oprimido, tem exprimido você, colocado situações, desejos sexuais inadequados, tem colocado adultério na sua mente, vício, tem colocado a depressão, a tristeza, a angústia. Tem gente que tem tanta baixa autoestima porque o inimigo fica ali falando na mente dele que ele não serve para nada. Que não serve para nada, que não vai ser ninguém. E às vezes eles ouvem dos próprios familiares que você é isso, tá, igreja? Mas quando eu aprendi, na autoridade do nome de Jesus, eu poderia repreender aquilo ali, nunca mais o inimigo entrou na minha mente através dessas palavras. E é assim que tem que ser na sua vida. Está cansado, sobrecarregado, a sua mente tem sido cheia de tristeza, de pensamentos que não para, de derrota. Tem gente que se endivida, por quê? Porque o maligno entra na vida profissional dela, na vida, no financeiro dela, e ela fica cheio de dívidas e não dorme de noite de tanto tormento. Começa a ser dizimista. Dizima para você ver o tanto que Deus vai te prosperar. Entra nos propósitos de R$100 que nós estamos fazendo toda semana para você ver. Enquanto Deus vai abençoar a sua vida. Começa a orar todos os dias da sua vida. Que você vai ver que existe um Deus que vai tirar essa carga pesada. Porque o jugo dele é leve, é suave. Você pode estar passando por problema que for. A sua alma vai descansar nele. A sua alma vai descansar nele. Não existe nada que você não possa fazer que se você estiver ligado em Jesus. Ele quer te prosperar. Ele quer que você tenha amor. Ele quer que você tenha abundância. Ele quer transformar a sua vida. Transformar. Ele quer fazer de você uma casa de honra, um vaso de honra e não de desonra. Esse fardo pesado Ele quer levar, para que você tenha descanso no Senhor. Amém, igreja? Então essa era a palavra que o Senhor queria para nós nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor, pastor Carlos.